Evangelho de João, capítulo 1, verso 35. Os irmãos que forem achando, vamos nos colocar de pé para nós fazermos essa leitura como uma forma de reverência à santa palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 35. Nós vamos ler alguns versículos aí. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso, e seguiram a Jesus. Versículo 40. E André era irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem ver. E Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há fingimento. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondendo disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondendo disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Eu quero enfatizar o versículo 43 do que nós lemos aí, que diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. O título da mensagem nesta noite é Seguidores. Seguidores de Jesus. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Que o Senhor, Pai, purifica-me com o teu sangue, me purifica, Senhor, dos meus pecados, para que eu possa chegar diante do Senhor neste momento e ser usado, Pai, para o Senhor como um vaso, como instrumento do Senhor. Pai, venha abençoar, que a tua palavra venha tocar nos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, nós podemos ver Jesus chamando alguns daqueles que viriam ser os seus discípulos. E aqui nós destacamos, no versículo 43, Filipe. Jesus ele chegou para Filipe e disse para ele: Filipe, segue-me, segue-me. Mas nós encontramos outros personagens aqui que seguiram Jesus. Nós encontramos Pedro, que seguiu a Jesus, nós encontramos André, que seguiu a Jesus, e também Natanael, que prontamente começou a seguir a Jesus. Hoje, nos nossos dias, eu sei que isso talvez não seja uma realidade de todos os irmãos aqui, mas hoje, nos nossos dias, a meninada hoje, ele chega na casa do vô, da avó, chega na casa do tio, da tia, do primo, da prima, chega na casa de alguém, e a primeira coisa que eles fazem é chegar na mãe e no pai e falar: mãe, dá o celular, quando ele já não tem. E aí eles vão para a sala, eles arrumam um lugar bem confortável, onde eles podem de preferência deitar, e fica tudo ali, Você não vê menino mais andando, correndo, dificilmente você vê isso hoje. A hora que você vê, percebe, está lá tudo num cantinho, tudo. Principalmente chega na fase da adolescência, Chega na fase da adolescência, rapaz, a mão fica lisa do caboclo, rapaz. Você, de repente, bate a mão assim no bolso e fala: cadê o celular? Aí você já pode saber: fulano, oi, cadê o celular? Está aqui. Ele já pode saber.
né? Chegou na fase da adolescência, fulano, o que você está fazendo? Estou aqui jogando, estou aqui na rede social. Né? E nós temos hoje, né, as redes sociais é uma realidade hoje. Se souber usar, pode ser uma grande bênção. Mas, infelizmente, hoje, muitas pessoas estão perdendo tempo, muito tempo, tempo precioso, nas redes sociais. E eu não me tiro desse grupo, tá? Porque eu, pelo fato de trabalhar, os irmãos podem perceber que eu sempre estou tentando postar alguma coisa nas redes sociais, fazendo propaganda. Recentemente eu fiz um vídeo sobre a igreja, postei na rede social, né? Como chama aquele? Impulsionei o vídeo para as pessoas aqui da região que têm rede social pudessem ver o vídeo. Tivemos retorno disso. Então eu sempre estou acessando rede social e estou trabalhando com a rede social, tentando divulgar a igreja, tentando divulgar o evangelho de Cristo pelas redes sociais. Então, se a gente sabe trabalhar, é uma bênção. Mas se a gente não sabe trabalhar, acaba se tornando uma grande maldição em nossas vidas, né? A gente precisa ter sabedoria com relação a isso. E nesse mundo digital, nesse mundo de rede social, não é difícil você encontrar vídeos, ver pessoas lá, views, falando, olha, segue a gente lá no nosso canal. Segue a gente lá na hashtag tal. Segue a gente lá no @ tal. Né? E aí os meninos, a Sara, quando ela vai ver vídeo, rapaz, você tem que ficar em cima dela. Lá em casa a gente tem uma regra, né? A Sara, no caso dela, ela, quando ela vai ver vídeo, ela tem que colocar na televisão. Ela não pode ficar com o celular na mão. Porque senão, irmãos, ela vai seguir todo mundo, sabe? Aí você olha lá, aquele monte de gente. Eu falei, o que é isso aqui? A Sara que está seguindo, porque eles falou para seguir, a Sara vai lá e aperta o botãozinho. Né? Então, irmãos, a rede social hoje está aí. E a gente ouve, é comum a palavra seguidores, né? Hoje, por causa das redes sociais. E seguir alguém pelas redes sociais, irmãos, é algo muito fácil. Muito fácil. Basta você... Por exemplo, você está procurando alguma coisa de culinária. Quantas irmãs aí gostam de fazer coisa diferente, pesquisar? Pelo menos pesquisar culinária aí. Quantas irmãs? Deixa eu ver. Olha lá. Olha aí para você ver. Quase que 100% da igreja. Né? As irmãs vai lá ver vídeo de culinária. Claudineia agora está naquela fase do... É tricô, né? Crochê. Eu sempre troco as palavras, irmão. Crochê. Então, eu olho... Esse dia para trás eu estava olhando lá, aquele tanto, assim, de canal, de pessoas lá de crochê, seguindo as pessoas lá, né? Aí eu falei, minha mulher, né, tá seguindo, porque ela está fazendo crochê, né? Ela está tentando desenvolver, fazer as coisas, fazer até um dinheirinho, né? Está pesquisando, está tentando desenvolver as habilidades aí necessárias para fazer o crochê. Crochê, né? Crochê, né? Então, está seguindo, né? Os crochê. É fácil demais. Você só clica lá, pronto, está seguindo. De vez em quando, você está lá na rede social, de repente você vai ver alguma coisa daquele canal que você está seguindo, daquela pessoa, daquele grupo, daquela empresa, daquele pessoal lá na rede social. E é muito fácil, porque é algo impessoal, não exige compromisso, não exige dedicação, não existe relacionamento. É algo impessoal, é algo indireto, é algo descompromissado. Então, é muito fácil. Nós não podemos comparar o seguir as pessoas nas redes sociais ao seguir Jesus, porque seguir Jesus é muito mais do que você seguir a pessoa apenas olhando numa tela. É muito mais do que clicar ali e ficar assistindo um vídeo. Seguir o Senhor Jesus Cristo é muito mais do que clicar no botão digital e seguir uma pessoa, uma empresa, organização, de modo impessoal, por meio de uma tela. Seguir a Cristo tem que ser pessoal, tem que ser algo direto. Inclusive, nossa identidade tem que estar relacionada a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, isso envolve relacionamento, isso envolve fidelidade, envolve comprometimento.
E muitas pessoas, infelizmente, meus amados irmãos, não querem ter um relacionamento com Deus, não querem ter um relacionamento com Cristo de uma maneira que Deus exige do seu seguidor. Porque quando nós olhamos aqui, nós vemos Jesus chamando seus discípulos. Mas naquele dia em que você ouviu o Evangelho, que alguém te apresentou o Evangelho da graça de Cristo, e você arrependido, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, entregou a sua vida por completo a Ele, e você foi salvo por Ele. Naquele dia Ele te chamou para você ser dEle, Ele te chamou para você ser um seguidor dEle, e naquele dia você disse sim a este chamado, e graças a Deus pelo seu sim ao chamado de Jesus. E Deus quer de você, Deus quer de mim, meu amado irmão, minha amada irmã, um relacionamento pessoal, um relacionamento direto e um relacionamento comprometido com Ele. Deus, Ele quer isso de nós, irmãos. Hoje está na moda, as pessoas pensam assim, eu acredito em Deus, eu sirvo a Deus lá na minha casa, eu oro na minha casa, eu oro lá no meu trabalho, eu canto lá na minha casa, eu assisto uma missa, eu assisto um culto lá da minha casa, achando que está fazendo a coisa mais boa do mundo, tendo um relacionamento com Deus impessoal, irmãos, impessoal, um relacionamento sem comprometimento, porque Deus exige muito mais de você, exige muito mais do que um relacionamento lá dentro da sua casa, exige muito mais do que apenas crer nele. Você sabe a diferença de ser crente para ser discípulo? Porque Jesus estava chamando esses homens aqui para serem discípulos dele. Sabe qual que é a diferença de ser apenas crente para ser um discípulo? É que ser crente, basta você crer. Se você crer, você é um crente, certo? Agora, ser discípulo é estar disposto a se entregar por completo para Deus, para que Ele venha te modelar, para que você possa se parecer mais com Ele e ser um servo útil a Ele. Então Deus não quer que você seja apenas um crente, Deus quer que você seja um discípulo dEle. E isso envolve comprometimento, envolve uma entrega por completo, e envolve, ao invés de nós querermos fazer do nosso jeito, envolve uma submissão completa ao Senhor Jesus. Amém, ou não, irmãos? E Ele quer isso de todos nós. Nessa noite, meus amados, eu quero apresentar para os irmãos 3 fatores muito importantes nesta caminhada nossa de seguidores de Jesus. Quantos aqui nessa noite pode dizer, pastor, eu sou um seguidor de Jesus? Diga amém. Amém. Nessa caminhada nossa, enquanto nós estamos aqui, existem alguns fatores muito importantes que nós precisamos observar. E por alguns minutos eu quero apresentar três fatores muito importantes em seguir a Jesus. Primeiramente, irmãos, seguir a Jesus envolve uma fé bíblica. Envolve uma fé bíblica. Nós temos aqui 5 personagens. André, João, Pedro, Filipe e Natanael. 5 personagens nesse texto que nós lemos. É interessante que Jesus chegou, por exemplo, para Filipe, de um modo muito interessante. Chegou para Filipe e falou, Filipe, segue-me. E Filipe prontamente o seguiu. Jesus chegou lá para João Batista, e João falou assim, esse é o Cordeiro de Deus. Então, André e João, se eu não me engano, prontamente seguiram Jesus. Prontamente seguiram Jesus. E aí nós temos Natanael, que já foi um pouquinho mais difícil aí, certo? Pedro, né? Pedro, o irmão dele, André, o conduziu até Cristo. O levou até Cristo, vem ver. E vai lá. E ele foi lá, apresentou Jesus para ele e ele seguiu Jesus. E depois Natanael,
Natanael, na hora que falou assim, Jesus de Nazaré, falou, pode vir uma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus vira assim, eu te vi lá, estando você debaixo da figueira. Possivelmente ele estava orando, clamando ao Senhor debaixo de uma figueira. E na hora que ele falou assim, opa, tu és o rei dos judeus. Tu és o Senhor, o Cristo, o prometido por Deus. O Senhor estava me vendo debaixo da figueira, talvez não tinha. Ele olhou assim e não viu ninguém. Mas Jesus estava vendo ele, amém, irmãos? Isso mostra que Jesus conhece os nossos corações, Ele está vendo as nossas vidas. Mas, irmãos, o que eu quero observar aqui neste momento, nesse ponto, é que eles seguiram Jesus, sabe por quê? Eles não seguiram simplesmente por seguir, só porque chegou lá um estranho e falou assim, vem, segue-me. Não foi por causa disso. Ou porque alguém falou, não, pode seguir ele, pode confiar. Não foi isso. Porque eles, irmãos, eles abandonaram praticamente tudo para seguir Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, irmãos, eles seguiram a Cristo porque eles tinham uma fé bíblica. Eles acreditavam nas profecias que falavam a respeito de Jesus, a respeito do Messias, a respeito do Cristo que viria. E quando chegou Jesus e falou, olha, eu sou o Cristo, vem e me segue, com base nas Escrituras, com base na autoridade bíblica, eles seguiram Jesus. Mas eles só seguiram Jesus porque eles tinham uma fé embasada na palavra de Deus. No nosso caminhar, na nossa vida cristã, meus amados irmãos, na nossa caminhada, na nossa vida de seguir a Jesus, nós precisamos seguir a Jesus não segundo a nossa vontade, não segundo o nosso querer, mas nós precisamos seguir a Jesus de acordo com o que a palavra de Deus nos estabelece. Amém ou não, irmãos? A gente tem os nossos hábitos, a gente tem os nossos costumes, a gente tinha as nossas velhas crenças. Mas, irmãos, a nossa fé, a nossa vida, a nossa prática, os nossos hábitos precisam ser conformados de acordo com a palavra de Deus. Por isso é muito importante nós alimentarmos os nossos corações com a palavra de Deus. Por isso é muito importante nós estarmos reunidos como igreja todas as vezes que essa está com suas portas abertas e pronta para se reunir. Porque mediante a pregação, a exposição da palavra de Deus, dos estudos bíblicos, nós aprendemos mais da palavra de Deus e assim nós podemos vivê-la de modo que agrada ao Senhor. Amém, irmãos? Então, meus amados, nós nesse ato de seguir a Jesus, na nossa vida de seguidores, como seguidores de Cristo, nós precisamos seguir a Jesus da maneira que Deus estabeleceu na palavra de Deus, estabelecendo a nossa fé, firmando a nossa fé na palavra de Deus. Amém, irmãos? Em segundo lugar, seguir a Jesus envolve um deixar. Abra sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 4, versículo 18, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 20. Nós vamos ler aqui vamos ler aqui esse texto de Mateus, depois nós vamos ver um outro texto aqui também. Mateus 4, 18, diz assim, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar. Eles estavam trabalhando, eles eram pescadores, então eles viviam ali, trabalhando ali. Eles tinham um barquinho da família, e ali eles entravam nesse barquinho e iam para dentro do mar da Galileia pescar. Jogavam redes, e aquilo que eles pescavam era que eles tiravam o sustento deles. Tá? Os quais lançavam as redes no mar porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20. E eles, deixando as redes, o seguiram. Jesus, quando chamou André e Pedro, e eles decidiram seguir Jesus, eles deixaram. A Bíblia diz que eles deixaram as redes e o seguiram. Veja comigo um outro texto. Mateus 4, 21 e 22, versículos 21 e 22. Diz assim, e adiantando-se dali,
viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, que também eram pescadores. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o seu pai, o barco e seu pai, o seguiram. Tiago e João, quando foram chamados por Jesus, eles também deixaram algumas coisas, de acordo com o texto. Deixaram seu pai e deixaram o barco. Eles deixaram ali os seus afazeres para seguir Jesus. E eu quero destacar principalmente Mateus. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28. Veja o que Mateus, que aqui nesse texto é chamado de Levi, ele deixou. Lucas 5, 27 e 28. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, que é Mateus, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Jesus chamou Mateus para o seguir. Ele era colhedor de impostos, um publicano, tá? E ele, deixando o quê? Deixando o quê, irmãos? Tudo. Levantou-se e o seguiu. Irmãos, seguir a Cristo envolve um deixar. Nós vimos que Pedro e André deixaram as redes. Nós vimos aqui que Tiago e João deixaram seu pai e o barco. E Levi deixou tudo para que pudesse seguir Jesus. Para seguir a Jesus, irmãos, nós devemos deixar coisas para trás. Há coisas que precisam ser deixadas para trás. Nós precisamos deixar as nossas velhas crenças para trás. Aquilo que nós achávamos que era certo. Ao ser confrontado com a palavra de Deus, elas precisam ser abandonadas. Amém, irmãos? Precisam ser abandonadas. Os ídolos precisam ser abandonados. As superstições precisam ser abandonadas. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, e talvez, eu não sei se eu vou escandalizar alguém, mas espero que não. Normalmente, uma criança recém-nascida, quando ela nasce, a mãe vai lá, guarda o resguardo lá, durante 7 dias, e no 7º dia, um incrédulo, uma pessoa que não tem temor de Deus, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, acho que não tem conhecimento da palavra de Deus, acho que seria a melhor forma de dizer, ela vai lá e guarda a criança e não deixa ninguém ver a criança. Porque segundo a superstição, é que no 7º dia, se alguém vê a criança pode morrer, não é isso? Irmãos, naquela época, quando Estevão nasceu, a minha sogra era muito supersticiosa. E a minha sogra, rapaz, brigou com nós, falou assim: não, no 7º dia, vocês não podem deixar ninguém ver o Estevão. Tá, eu estou contando porque a minha sogra não pensa mais assim. Ela mudou, graças a Deus. Mas, irmãos, ela não queria deixar de jeito nenhum ver a criança no 7º dia. E eu falando: sogra, isso é superstição, isso não tem nada a ver. A minha sogra falou tanto, mas tanto sobre isso, que ela me fez ir atrás de uma doutora, lá em Ibiraci, para perguntar: doutora, é superstição ou tem alguma coisa lógica nisso? Aí ela foi me explicar, falando que antigamente tinha pouca higienização, e aí dava infecção no binguinho da criança, e aí tétano, né? Se eu não me engano, e no 7º dia a criança morria. Mas morria por causa da falta de higiene, não porque alguém viu. Então, é superstição. Irmãos, o que eu fiz? Eu não sei se eu fiz certo. Talvez eu fiz falta de sabedoria, talvez não, talvez sim. Mas no 7º dia, que a minha sogra pediu para mim guardar a criança, o Estevão, para ninguém ver, eu chamei um monte de gente lá em casa para ver o Estevão. Só para contrariar. Para mostrar que é superstição, que isso não é a verdade. Irmãos, e quando nós decidimos seguir Jesus, nós não podemos seguir crendices populares, seguir superstições, seguir aquilo que as pessoas falam ser a verdade. Não, nós não seguimos isso, nós seguimos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós seguimos a verdade.
É importante, igual eu fui atrás para saber e vi que era superstição. Então eu tentei provar para minha sogra que ela precisava abandonar aquilo, se ela queria seguir Jesus de verdade. Porque eu falei para ela, porque nós não seguimos superstições, nós seguimos Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós precisamos abandonar superstições, abandonar erros doutrinários. Por exemplo, a maior parte das pessoas, quando o bebê nasce, o que elas vão fazer? Elas vão batizar as crianças. E aí, nós que acreditamos no batismo bíblico, que o batismo ele só pode ser realizado quando a pessoa ela tem consciência, quando uma pessoa, pode ser criança, não tem problema, mas essa criança ela precisa entender que ela é uma pecadora e que ela precisa ter de Jesus. Então, se ela entregou a vida a Cristo, se ela tem certeza da sua salvação e ela professa essa fé em Cristo, ela pode ser batizada. Amém, irmãos? Mas um recém-nascido, ela tem consciência do que é certo e errado? Então, ela não pode ser batizada, de maneira nenhuma. Não pode. O batismo é uma ordenança de Cristo, mas uma ordenança após a profissão pública de fé. Se você for lá em Atos capítulo 2, versículo 41 e 42, você vai ver que as pessoas elas eram batizadas após crerem no Senhor Jesus. O eunuco etíope, ele falou assim, depois que Filipe pregou o evangelho para ele falou assim, aqui tem um riozinho, que tem água. O que impede de eu ser batizado? Filipe diz assim, é permitido, é lícito, se você crer. Então o batismo, ele só pode ser, a pessoa só pode ser batizada a partir do momento que ela crê em Jesus. Amém, irmãos? E nós precisamos crer nisso e viver isso. Então o Jean, por exemplo, acabou de ter um bebezinho. Permita-me usar o irmão como ilustração. Acabou de ter um bebezinho. Às vezes a família vai olhar e falar assim, Jean, você não vai batizar o seu filho? Não, porque a Bíblia apresenta o batismo certo e a gente vai praticar isso. Mas você não vai nem apresentar ele na igreja? Como se a apresentação, irmãos, fosse substituir o batismo. A apresentação, na verdade, aquele dia que o Jean veio, a primeira vez que a esposa veio com o bebezinho, era aquele dia que a gente tinha que ter feito a apresentação. Porque a apresentação é para a igreja, para mostrar para a igreja. Mas eu sei que a gente aproveita esses momentos, amém, irmão Jean? Aproveita para pregar o evangelho, né? Aproveita para chamar sogro, sogro, tio, a tia. Nós vamos fazer a apresentação lá. Para o pessoal vir na igreja, né? E faz isso mesmo, irmão. Né? Eu incentivo os irmãos, mas com a consciência de que a apresentação não vai abençoar ou desabençoar a criança de maneira nenhuma, tá? O Estevão não foi apresentado, foi? Quem que não foi? A Sara não foi apresentada até hoje. Por quê? Porque nós decidimos, nós não vamos apresentar, porque na época, né, foi para mostrar justamente, porque a gente quer mostrar para a igreja que isso não tem nada a ver, né? Então a gente precisa saber os porquês e, no caso, nós precisamos abandonar os erros doutrinários, amém, irmãos? Seguir a verdade, mesmo que os nossos parentes, os nossos familiares ficam tentando impor, não, você precisa fazer. Fala, olha, eu não preciso, porque a palavra de Deus assim nos diz, amém, irmãos? E a palavra de Deus é a maior autoridade que nós temos, ou melhor, a única autoridade que nós temos em questões de fé e também de conduta cristã, certo? Então nós temos que abandonar velhos hábitos, abandonar velhas crenças, abandonar pecados na nossa vida, amém, irmãos? Pecados precisam ser abandonados. Aquele que roubava não deve roubar mais. Aquele que era um adúltero não deve adulterar mais. Aquele que era um viciado, ele é liberto. Amém, irmãos? Então, pecados precisam ser abandonados. Se nós queremos seguir a Jesus, irmãos, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, o nosso ego precisa ser deixado para trás, para que Jesus Cristo venha controlar as nossas vidas. Amém? Então, irmãos, há coisas que precisam ser deixadas, se nós queremos de fato seguir o Senhor Jesus Cristo. E em último lugar, nesta noite, seguir a Jesus envolve uma decisão. Cada discípulo, irmão, teve que tomar a sua decisão de seguir Jesus.
Jesus não forçou ninguém. Jesus não chegou para Filipe e falou assim: Filipe, você tem que me seguir. Douglas, você tem que me seguir. Hilda, você tem que me seguir. Não, Jesus não faz isso. Jesus, ele chama. Jesus é educado. Segue-me. Segue-me. Eu imagino Jesus, irmão. Estou segurando para não chorar aqui. Eu imagino Jesus, a voz de Jesus. A doce voz. Nós temos um hino, cantor cristão, né? Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão meiga e graciosa. Imagino Jesus. Segue-me. É uma decisão que nós tomamos, irmãos. Voluntário. É uma decisão voluntária. É uma decisão pessoal. Ninguém toma por nós. Somos nós que precisamos tomar. Eu, como pai, vai chegar um tempo, enquanto meus filhos estão debaixo da minha responsabilidade, eu tomo essa decisão pelos meus filhos. Mas um dia eles vão ter que tomar a sua própria decisão. Por isso é importante de nós, pais, inculcar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Para quando chegar aquele momento, Samuel, irmão Jean, dos nossos filhos tomar a decisão, eles tomarem a decisão de seguir Jesus. Amém? Voluntária, pessoal e espiritual. Seguir Jesus, irmãos, envolve nós deixarmos muitas vezes de enxergar as coisas com os olhos físicos, para nós enxergarmos as coisas com os olhos espirituais. Olharmos para este mundo com os olhos espirituais. Olharmos para a eternidade. Olharmos para as coisas celestiais e não só para as terreais. Porque Jesus nos ensinou que nós devemos, quando alguém dá um tapa no rosto, nós oferecermos a outra face. E se nós olharmos com os olhos carnais, irmão Samuel, não precisa sair porque ela está chorando, tá? Não atrapalha não, tá? A gente está acostumado. Qualquer coisa eu ponho o microfone mais pertinho assim, amém, irmãos? Tá? Não precisa ficar sem jeito não, tá? Seguir a Jesus, muitas vezes, se nós, por exemplo, formos olhar para esse texto, essa ordenança de Jesus, falando, olha, dá outra face, e aí a gente olhar com os olhos carnais, o que vai acontecer, irmãos? Não, eu não vou dar minha face não, você está doido? Não vou dar minha face de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem que acabou que pensa lá? Quando Jesus fala, não ameis vossos amigos, amei vossos inimigos. Ah, mas que cara ali não tem jeito de amar, não. Vixe, que cara é um crápula. Que a mulher é uma crápula. É uma coisa ruim do outro mundo, do inferno. Irmãos, precisamos olhar com os olhos espirituais. Amém, irmãos? Olhar com os olhos espirituais. Então, irmãos, seguir a Cristo envolve uma decisão voluntária, pessoal e espiritual. E nós podemos, irmãos, ver que aqueles discípulos, eles tomaram uma decisão de seguir a Jesus. E eu e você também precisamos tomar uma decisão voluntária, pessoal e espiritual. Quem nós vamos seguir? Nós vamos seguir ao Senhor Jesus ou nós vamos seguir a nossa velha natureza, o nosso eu, os nossos desejos, nossas paixões, aquilo que nós queremos? Quem nós vamos seguir? E a Bíblia diz, o Senhor Jesus nos ensina que nós não podemos seguir a dois senhores. Ou nós vamos servir um Senhor, ou nós vamos servir outro Senhor, mas os dois nós não podemos servir. Ou nós vamos servir as riquezas, ou vamos servir Deus. Ou vamos seguir os nossos desejos, nossos prazeres, aquilo que a gente quer, o nosso ego, ou nós vamos seguir Jesus. Os dois não dá para fazer, porque seguir Jesus envolve um comprometimento, envolve uma entrega completa ao Senhor, envolve submissão. Quem nós vamos seguir? E o meu conselho para os amados irmãos, a orientação bíblica para os amados irmãos, para todos nós, é que eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém, irmãos? Que essa possa ser a nossa decisão, de ao invés de seguir o mundo,
de ao invés de seguir os nossos desejos e paixões, nós possamos seguir Jesus. Amém? Nós já dissemos sim para Jesus no dia em que você foi salvo, no dia que nós fomos salvos. Mas todos os dias nós precisamos, irmãos, procurar manter-nos fiéis ao Senhor. Amém? Não para a salvação, porque a salvação é eterna, mas para que nós possamos agradar a Deus acima de todas as coisas, para que Cristo seja glorificado por meio de nossas vidas, mas também para que nós possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que nós possamos desfrutar das bênçãos, das benesses de Deus preparado para as nossas vidas. Então, meus irmãos, que todos os dias os irmãos possam dizer: eu e minha casa hoje, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos segui-lo, nós vamos ter uma fé bíblica, nós vamos deixar aquilo que nos atrapalha e nós vamos tomar essa decisão de ficar firmes, ter um relacionamento pessoal com o Senhor e um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo. Que isso seja o desejo dos nossos corações. Quantos aqui nessa noite poderiam dizer: pastor, eu quero seguir a Jesus? Diga amém. Que Deus nos ajude a ficar firmes e constantes, até que Jesus volte para nos buscar. E Ele está voltando, amém, irmãos? Está se aproximando, está chegando aquele dia, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo aí os últimos segundos do calendário de Deus, do relógio de Deus. Eu creio que Jesus já se levantou do seu trono lá no céu e está se caminhando para os portões celestiais. E logo, logo nós estaremos com o Senhor. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós possamos viver para a honra e glória do Senhor. Amém?